Nós vamos ler alguns versos no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 a 54. Poucos versos, mas necessários, como é toda a palavra que sai da boca de Deus. E a pergunta que se faz é: a que horas as coisas começam a melhorar? Quem sabe alguém entrou por essas portas hoje pensando: meu Deus, a que horas? Quando é que as coisas vão começar a melhorar para mim? Quem sabe alguém conectado com a transmissão do culto online em algum lugar do mundo, nesse dia mesmo passou algumas horas pensando: não é possível, em algum momento as coisas precisam começar a melhorar para mim. A que horas? E essa é a pergunta que nós vamos, com a graça de Deus, tentar responder baseados na palavra, no texto de João, Evangelho, capítulo 4, versos 46 a 54. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Qual é a pergunta mesmo, meus queridos? A que horas as coisas começarão a melhorar? Para responder essa pergunta, nós precisamos passar pelo contexto. O contexto dessa passagem fala da segunda visita do Senhor Jesus à cidade de Caná da Galileia. No Evangelho de João, nós encontramos o relato a respeito da primeira visita. Vocês se lembram que na primeira visita a Caná da Galileia, o Senhor operou um milagre extraordinário naquela cidade. Ele foi foi convidado a uma festa de casamento e, estando ali na festa como convidado de honra, acompanhado dos seus discípulos e da sua mãe, o Senhor foi interpelado em algum momento da festa por alguém que disse: olha, o vinho acabou, a casa está cheia de convidados, no meio da festa não sabemos o que fazer. E ele então mandou que os criados da casa tomassem das talhas que estavam por ali, cheias d'água, usada para a purificação dos judeus, e nesse breve movimento de conduzir as talhas com água do ponto A para o ponto B, o mestre-sala, o oficial da festa, o mestre de cerimônia, descobriu que um milagre havia acontecido. Jesus miraculosamente alterou toda a estrutura molecular da água e a converteu em vinho. O que era água virou vinho. Jesus poderosamente alterou as estruturas naturais moleculares da água. Água é água, vinho é vinho. Água, por definição, não tem cheiro, vinho tem cheiro. Água não tem sabor,
Vinho tem sabor, água não tem gosto, vinho tem gosto. Mas Jesus transformou as estruturas moleculares da água e a converteu em vinho. Isso por si só já é uma excelente notícia, senhores. Significa que o Senhor Jesus, a quem nós amamos, a quem adoramos nesta noite e a quem invocamos neste culto de milagres, é poderoso o suficiente, ainda hoje, para alterar as estruturas de qualquer circunstância e transformar problemas em milagres. Alguém tem fé para receber essa palavra aqui? Ora, a boa notícia é, se Jesus pode alterar as moléculas da água para convertê-la em vinho, o que ele não pode fazer com a sua crise conjugal? Seu casamento aguado, destinado ao divórcio, em coma. O que ele não pode fazer com o seu filho desviado, envolvido em drogas? O que ele não pode fazer com a sua crise financeira e com essa dívida absurda que você acumulou nas mãos dos agiotas? Ele é o mesmo e ele está aqui. Amém. Graças a Deus. Por fazer isto e poupar aquele casal de noivos de um escândalo, de um vexame, de uma vergonha absurda, Jesus ganhou fama em Caná da Galileia por ocasião da sua primeira visita. Ele passou a ser comentado naquela cidade. Passaram a falar dele como o Nazareno, poderoso para transformar vexames em milagres. Esta foi a fama conquistada por Jesus em Caná da Galileia. Esta é a fama que Jesus conquistou na minha vida também. Eu não teria tempo de contar-lhes vários episódios em que, se não fosse o Senhor, que chegou no momento certo, quando eu já não sabia o que fazer, fadado a uma vergonha, a um vexame, a um fiasco, e me voltei para ele, disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Para essa situação, eu não sei absolutamente o que fazer. Mas, graças a Deus, como eu o convidei para ser Senhor da minha vida, Ele me livrou do fiasco e converteu num testemunho. Aqueles 2 noivos foram muito felizes porque colocaram Jesus no topo da lista de convidados. Eles o convidaram. Você já o convidou? Para ser Salvador e Senhor da sua vida? Para ser dono da sua vida? Para ser o Senhor do seu destino? Para ser o dono dos seus negócios? Para ser o chefe da sua família? Para ser o patrão da sua empresa? Já? Bem-aventurado és tu. Porque se em alguma situação tu não souberes o que fazer, porque você o convidou, ele vai se levantar para transformar o fiasco num testemunho. Alguém tem fé para receber essa palavra? Quem sabe alguém entrou nessa noite por essas portas benditas, exatamente assim, não sabendo o que vai fazer com esse problema enorme que você carrega nas costas, que lhe rouba o sono, que lhe rouba a paz. Você convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida? Bem-aventurado és tu. Alguma coisa boa vai acontecer. Amém. Graças a Deus. Na minha vida, Jesus conquistou essa fama de ser não apenas o meu Salvador, o meu Senhor, mas aquele que chega quando eu não sei o que fazer. O rei Josafá, já no Antigo Testamento, experimentou uma situação parecida, cercado pelos inimigos do Senhor. Ele fez uma oração extraordinária. Ele disse: Senhor, nossos inimigos, nossos adversários são muito mais numerosos que nós. A cidade está cercada. Não temos condição de enfrentar Senaqueribe e o seu exército. Não sabemos o que fazer. Estamos em desvantagem belicamente, numericamente. Não sabemos o que fazer. Alguém já fez uma oração parecida alguma vez na vida? Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas Josafá concluiu dizendo: porém, os nossos olhos estão em ti. E o Senhor deu ao rei Josafá um livramento extraordinário, miraculoso.
e a vitória lhe veio às mãos. O fiasco, o vexame e a vergonha se converteram num testemunho que até hoje nos abençoa nas páginas das Escrituras. Jesus alcançou essa fama na minha vida também. Em Caná da Galileia foi assim que ele passou a ser conhecido e comentado. De modo que, quando Jesus volta a Caná da Galileia, agora pela segunda vez, obviamente, ele já encontra uma plataforma de reconhecimento. Ele já encontra uma fama produzida pela sua primeira visita. Já se fala dele como o nazareno que voltou, chegou pela segunda vez. Quem é ele? É aquele que, nas bodas de Caná, transformou o vexame num testemunho, transformou vergonha no milagre. E ele está de volta. Então Jesus já tinha, senhores, uma plataforma de reputação construída em Caná da Galileia. Dessa vez, quando ele volta, segundo o texto de João 4, versos 46 a 54, que lemos, Jesus é rapidamente reconhecido. Ele agora já não é mais um estranho, forasteiro, um visitante qualquer de um casamento. Agora as multidões em Caná já sabem quem ele é. Sua fama já está bem sedimentada na cidade. Mas ele vem de uma viagem longa. Ele vem da Judéia, do sul de Israel, num tempo em que as pessoas viajavam a pé ou no dorso de um animal, viagens desconfortáveis. E ele chega da Judéia, volta para a Galileia, certamente deve ter passado na sua casa pastoral em Cafarnaum, ele tinha lá uma casa pastoral, à beira do mar, e resolve de Cafarnaum avançar para uma segunda visita, esta visita segunda a Caná da Galileia. Quando chega, é reconhecido pela multidão e é abordado, dessa vez não por um casal de noivos, mas é abordado por um oficial do rei. Ele é abordado por um homem que tem o seu filho enfermo. Qual é a pergunta? Antes de melhorar, precisa piorar um pouco. Há coisas na vida que precisam piorar para ficarem boas. Diga graças a Deus. Porque talvez seja essa a sua situação. As coisas estão piorando. As coisas pioraram muito para um cidadão. Ele era um oficial do rei Herodes Antipas. Ele era um oficial do rei. Ele era um alto funcionário na corte de Herodes Antipas. E este homem abordou a Jesus, implorando pela cura do seu filho que estava enfermo. Aonde? Em Cafarnaum. E ele disse: Senhor, por favor, eu sei que o senhor acabou de chegar, o senhor veio lá do sul, numa longa viagem da Judéia para a Galileia, retornando para casa, mal passou em casa em Cafarnaum, veio para Caná, mas eu vou pedir ao senhor um favor, se não se importar, o senhor podia descer comigo para Cafarnaum? Ora, ele acabou de chegar de Cafarnaum. O que o senhor me está pedindo é quase uma contradição. O senhor pode descer comigo? Porque lá em Cafarnaum eu deixei o meu filho entre a vida e a morte. Esse homem era um alto oficial na corte de Herodes Antipas. Se Jesus fosse julgar a causa desse oficial do rei com base no patrão para quem ele trabalhava, Jesus dificilmente lhe concederia um milagre da cura do seu filho. Porque Herodes Antipas, senhores, é um dos indivíduos mais sórdidos da era do Novo Testamento. Filho de Herodes o Grande. Seu pai era igualmente vil e sórdido, um homem sanguinário, embora fosse um gênio da construção, um empreendedor, mas um homem sem escrúpulos. Você se lembra do pai dele? O pai dele foi aquele que mandou que se matasse todos os meninos, bebês de 2 anos para baixo, porque queria eliminar a possibilidade de ter um outro rei concorrente, Jesus, rei dos judeus, que lhe foi anunciado. Herodes Antipas é filho daquele Herodes o Grande. Além disso, esse Herodes Antipas é um adúltero. Você deve se lembrar que
algum momento no futuro dessa passagem, ele vai mandar matar João Batista, primo de Jesus, porque este Herodes Antipas envolveu-se com a irmã casada do seu meio-irmão Filipe e foi denunciado por João Batista como adúltero. Por causa disso, Herodes Antipas mandou decapitar o santo homem de Deus, João Batista. Isso vai acontecer no futuro dessa passagem. Não aconteceu ainda nesse momento, mas vai acontecer. O oficial de Herodes não sabe disso ainda, as multidões ao redor não sabem, mas Jesus já sabe, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Então, quando esse oficial se aproxima dele, ele sabe que esse homem que roga pela cura do filho é alguém que trabalha para um dos seus piores inimigos na terra. Além disso, esse mesmo Herodes Antipas é aquele que Jesus futuramente vai chamar de raposa. Em algum momento no futuro dessa passagem, dentro de poucos dias, a partir dessa passagem, esse Herodes Antipas vai mandar um recado para Jesus, vai dizer, eu vou matá-lo. E alguém vai dizer, Senhor, foge porque Herodes Antipas deseja te matar. Jesus vai dizer, eu não vou fugir, eu vou fazer milagres hoje, amanhã e depois, é a hora que eu quiser, eu desço a Jerusalém, ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou, eu não tenho medo de ameaças. Digam isso àquela raposa. Esse mesmo Herodes Antipas, depois que Jesus for, no futuro dessa passagem, capturado, preso, julgado por Pilatos, será enviado por Pilatos a uma audiência particular com esse mesmo Herodes Antipas, que vai descer da Galileia para a Judéia por ocasião da Páscoa. E ele vai receber Jesus numa audiência. Jesus será trazido perante esta raposa, ensanguentado, ferido, machucado, humilhado, depois de ser brutalmente penitenciado por permissão de Pilatos. E este Herodes Antipas vai zombar de Jesus. A princípio vai pedir um milagre, vai tratar Jesus como se Jesus fosse um palhaço da corte, vai pedir a Jesus que faça algum milagre, alguma coisa para o entreter. Jesus não vai responder palavra alguma e ele vai passar a zombar de Jesus, a desprezá-lo, a humilhá-lo e vai devolvê-lo a Pilatos para que Jesus seja finalmente entregue à crucificação. Essas coisas não são sabidas ainda nem pelo oficial do rei, nem pela multidão ao redor em Caná da Galileia, por ocasião da passagem lida. Mas Jesus já sabe que essas coisas todas vão acontecer, como ele também já sabe tudo que vai acontecer na minha vida e na sua nos próximos dias. Será que Jesus sabe que você vai continuar fiel a ele até a morte? O que será que ele sabe a seu respeito? Diga, se depender de mim, até a morte, fiel, para a glória de Deus. O que Jesus sabe a seu respeito, o que ele sabe a meu respeito. Curiosamente, embora soubesse tudo isso a respeito do oficial do rei que lhe pede cura para o filho entre a vida e a morte em Cafarnaum, Jesus não vai desprezá-lo, até porque Jesus não trata as pessoas com base nos seus relacionamentos. A Bíblia vai dizer claramente, o pai não vai responder pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não faz nenhuma retribuição baseada nos pecados do seu entorno relacional. Se você é fiel a Deus na sua casa, muito pelo contrário, é mais fácil a sua casa ser abençoada pela sua fidelidade do que você ser amaldiçoado pela infidelidade dos seus familiares. Alguém tem fé para receber essa palavra? Veja como o Senhor é bom e justo. Alguns dizem, pastor, eu não sei mais o que faço, na minha casa eu sou o único crente. Eu digo, graças a Deus, imagine se não tivesse nem você lá. Por sua causa, a sua família é abençoada e poupada muitas vezes. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, não discrimina ninguém, e ele atende com muita brandura aquele oficial que lhe implora pela cura do seu filho. Mas o que acontece é que esse oficial recebe de Jesus uma palavra. Jesus vai dizer, desce, e o teu filho vive. O oficial disse, Senhor, se não fosse pedir muito,
eu preferiria que o Senhor fosse comigo. Jesus vai dizer, se vocês não virem sinais e milagres, vocês não crerão. Então, Jesus está falando aqui, meus amados, de alguns níveis de fé. Ele está dizendo, há pessoas que só conseguem crer em Deus depois de constatar o milagre, depois de contemplar o milagre. Não há nenhum demérito nessa fé. Essa fé também é válida, também é legítima. A fé de quem precisa ver para crer. Mas esse é o nível básico, elementar, é o elementary da relação de fé com Deus. Há um outro nível, é o nível daqueles que conseguem crer antes de ver. Alguém pode dizer amém? Amém. Esse é o nível intermediate. Mas eu diria que ainda há um nível mais sofisticado de fé em Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé dos 3 moços que foram ameaçados por Nabucodonosor na Babilônia, no Antigo Testamento, que disseram, rei, não temos medo das tuas ameaças, nem da fornalha de fogo. O nosso Deus, ele vai nos livrar. Nível 1. Ele pode nos livrar. Nível 2. Mas também, se ele não nos livrar, nível 3. Não nos encurvaremos, não nos dobraremos, não adoraremos a tua imagem. Alguém pode dizer amém para essa palavra? Porque não foi em vão que Jesus disse para o oficial do rei, em particular, e para nós indiretamente, será que se vocês não virem milagre, vocês não conseguem crer em mim? Nessa noite nós temos convicção que o Senhor pode. Amém. Aliás, nós cremos que Ele vai. Amém. Mas se por algum motivo o Senhor não nos responder exatamente na direção da nossa busca, ainda assim daremos glórias ao nome dEle. Alguém tem fé para receber essa palavra? Amém. Aleluia! Glória a Deus! E o moço disse, Senhor, por favor, desce comigo. O Senhor disse, não. Eu não vou com você, eu acabei de chegar de lá. Eu tenho uma obra para fazer aqui, mas vai. E leva com você esta palavra. Você não vai levar a minha presença, mas vai levar a minha palavra. Na verdade, você vai levar a minha presença recheada na minha palavra. Toda a palavra de Deus vem encapsulada com a presença dEle. Quando Jesus libera uma palavra, isso não é apenas palavra. Palavra para Jesus não é apenas uma combinação de códigos, fonemas, signos, gramáticos, ortográficos. Quando uma palavra sai da boca de Deus, esta palavra é encapsulada com tudo que Deus é e tem a sua presença. Por isso a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, não voltará vazia, mas cumprirá todo o seu propósito. As palavras do Senhor são espírito e vida. Esta palavra que você ouve nesta noite aqui no santuário ou em qualquer lugar através do mundo não é apenas palavra e pregação de pregador. Ela está recheada com a presença poderosa do Senhor. Alguém tem fé para receber esta palavra? Aleluia! Aleluia! Ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que desce até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. A palavra do Senhor. Os céus e terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. A palavra que você recebe hoje está recheada da presença.
Não se surpreenda se ao longo desta semana esta palavra que você recebe hoje aqui começar a produzir milagres nos próximos dias na sua vida. Alguém tem fé para receber esta palavra? Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor está recheada com a presença do Senhor. Aleluia! Por isso ele disse, eu não vou descer, você não precisa que eu desça. Não é necessário que eu vá fisicamente. Essa palavra que eu estou lhe dando já está recheada da minha graça, do meu poder, da minha unção, da minha virtude. Vai com esta palavra. E a minha presença vai com você dentro dela. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, esse entendimento por si só seria suficiente para nos encorajar a mergulhar profundamente no conhecimento dessa palavra. Essa palavra não é uma palavra qualquer, não é apenas um livro de religião. Bem-aventurado é aquele que medita nela, que se alimenta dela, que a decora, que a vive, que a encarna. Essa revelação por si só já deveria nos motivar a gastar menos tempo nas redes sociais e mais tempo nesta palavra. Porque as redes sociais, por legítimas e importantes que sejam, não têm além de si mesma nenhum conteúdo que possa transformar a nossa vida. Tempo gasto com a palavra é tempo investido na presença. Porque a presença está na palavra. Leia a Bíblia. Medite na palavra. Gaste mais tempo com a palavra de Deus. E você vai experimentar muito mais da presença na sua vida. Alguém pode dizer graças a Deus? E o homem foi, não levou Jesus com ele, mas levou Jesus dentro da palavra. E diz a Bíblia que este homem, chegando em casa, foi interpelado pelos seus criados com uma notícia extraordinária. Verso 51. Aleluia. Disseram a ele, o teu filho vive. Ele perguntou, meu filho está bem? Seu filho está maravilhoso. Seu filho levantou da cama, pediu comida, está corado, está animado, já está falando em voltar a trabalhar, já quer ir para o campo, arar a fazenda, trabalhar com gado, capinar. Seu filho, de repente, remoçou. Aí o homem fez a pergunta que deu início à ministração dessa noite. E ele, curiosamente, perguntou, mas vem cá, a que horas as coisas começaram a melhorar para o meu filho? E os homens foram capazes de precisar com exatidão e disseram, às 7 horas. Às 7 horas, o moço pulou da cama, pediu comida, estava quase morto, mas às 7 horas. A que horas as coisas começaram a melhorar, meus queridos? A que horas as coisas vão começar a melhorar para você? Às 7? Às 8? São 9h04. Às 10? À meia-noite? Então, a que horas as coisas começam a melhorar? Nesse caso específico, foi às 7. Mas eu quero concluir sugerindo que as coisas começam a melhorar para mim, para você, para qualquer pessoa, quando alguém procura Jesus. Seja lá qual for a hora, meio-dia, meia-noite, 2 da tarde, quando alguém procura Jesus, as coisas já começam a melhorar. Você trabalhou o dia inteiro, está cansado, teve um dia extenuante, exaurido, podia ter ficado em casa, mas você resolveu tomar um banho rapidamente, veio para a casa do Senhor. Quando você tomou a decisão de buscar a Jesus na campanha dessa noite, as coisas já começaram a melhorar para você. Já começaram a melhorar em nome de Jesus. Já está começando a ficar bom. Aleluia.
O homem foi buscar a Jesus e as coisas começaram a melhorar. As coisas também começam a melhorar quando alguém se humilha diante do Senhor. O oficial era um homem nobre, rico, acostumado a trabalhar na corte do rei. Um homem habituado a entrar e sair da presença do rei Herodes Antipas. Um homem habituado com pompa e circunstância. Mas quando ele percebeu que Herodes, o seu patrão, não podia fazer nada pelo seu filho, com todo o seu poder real, e descobriu que Jesus de Nazaré, o verdadeiro rei, podia curar o seu filho, ele se humilhou diante do Senhor. As coisas começam a melhorar quando alguém se humilha na presença de Jesus. As coisas começam a melhorar, senhores, quando alguém crê no que o Senhor diz. Quantos aqui creem em tudo aquilo que Jesus diz na sua palavra? Então as coisas já começaram a melhorar para você. As coisas começam a melhorar quando alguém leva consigo a palavra recheada da presença. Ao sair daqui hoje, esta palavra encapsulada, recheada com a presença de Deus, vai continuar reverberando à noite, enquanto você dorme, amanhã de manhã. Essa palavra vai trazer novas misericórdias, assim que amanhã começar, ao longo do dia, no seu trabalho, no seu automóvel. Prepare-se para encontros extraordinários com o milagre de Deus encapsulado nesta palavra que você está recebendo agora. Eu já não estou mais pregando, já estou profetizando que a partir de hoje, ao sair daqui, esta palavra recheada da presença vai começar a assustar você com encontros extraordinários com os milagres encapsulados nela. Essa palavra é para você? Então diga, esta palavra é minha. Diga, esta presença é minha. Diga, esse milagre é meu. As coisas começam a melhorar quando alguém reconhece a bondade do Senhor. Quando o homem voltou para casa e soube que às 7 horas o seu filho levantou da cama e disse, foi o Senhor. Porque foi exatamente às 7 horas que Jesus me disse, vai e leva a minha presença nesta palavra. Finalmente as coisas começam a melhorar quando alguém pratica o que aprendeu. Busque, humilhe-se, creia e reconheça a bondade do Senhor. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar juntos. Diga comigo, nesta noite, as coisas já começaram a melhorar na minha vida. Eu recebo esta palavra recheada com a presença de Deus. Na minha vida, as coisas já começaram a melhorar. Milagres já foram liberados e estão vindo ao meu encontro, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, oremos. Pai, muito obrigado por essa noite magnífica. Que noite extraordinária, Senhor. Obrigado pelos louvores, pela adoração tão impactante, tão bendita. Obrigado pela palavra liberada, encapsulada, cheia da presença. Por isso nossos corações estão vibrando. Por isso nossos corações estão, Senhor, tremendo de graça na Tua presença. Por isso nosso espírito está alegre, porque a palavra do Senhor nesta noite veio ao nosso encontro e nos colocou na rota de colisão com os milagres do Senhor. Que assim seja e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu tenho um Deus